Fala rapaziada, Carlão na área, gravando mais um vídeo para vocês sobre futebol brasileiro, um vídeo inteligente, um vídeo estudado e um vídeo diferente. Vamos propor um novo modelo de calendário e é sempre um assunto muito complicado e muito complexo. Desde já agradeço todo mundo pela repercussão dos últimos vídeos, sensacional. Muita gente comentando, quero essa pegada aí. Comenta, critica com educação, dá sugestão, corrige se a gente falar alguma coisa aqui que muitas vezes na hora da gravação não dá para pegar. Se inscreve no canal se você é novo, deixa o like, ajuda o Carlão a cada vez crescer um pouquinho mais no YouTube, um pouquinho na pegada de FIFA e um pouquinho mais na pegada de futebol. Depois da vinheta a gente começa. Turma, é o seguinte, eu sempre gostei muito de futebol, muito mesmo, não só gostar de ver o jogo, mas eu sempre gostei de estudar as estruturas do futebol. Quem é antigo de canal sabe que eu leio bastante, que eu me informo bastante, que eu procuro sempre estar bem informado e passar boas informações para as pessoas nos meus vídeos, nos meus textos das colunas e etc. Uma nova proposta de calendário para o futebol brasileiro. E aí nós começamos da seguinte forma. Atualmente são 266 clubes nas elites estaduais, nas primeiras divisões. O único estado que eu só peguei informação de 2018 foi no Amapá, porque não começou o estadual e não tem nem tabela definida. Então eu peguei os 5 times de lá. Desses 266, 128 estão nas séries A, B, C e D, ou seja, tem calendário até maio. Outros 138 acabou o estadual ou ficam sem calendário, ou vou disputar uma copinha de um mês e morreu, acabou. Ficam desempregados muitos pais de família. Tem um outro detalhe importante, existem 3 clubes nas séries C e D que não estão na elite estadual, o Ipiranga de Erechim, o Gaúcho do Rio Grande do Sul e o Itaboraí do Rio de Janeiro. Estão na série D e o Ipiranga ali na série C. Times de divisões nacionais da série A até a série E, que também é uma novidade, não poderão de forma alguma estar disputando uma divisão estadual inferior. Outras observações importantes. Série A e Série B não mudam, 20 times, 38 datas. Porém, não invadirão mais as datas FIFA, nem Série A e nem Série B do Campeonato Brasileiro. E um detalhe importante, na Série A, as datas de meio de semana que coloquei serão só 6 e na Série B serão 7. Datas de Libertadores e Sul-Americana não são do calendário brasileiro, são do calendário da Conmebol. Quem que tem que se adaptar? O futebol brasileiro. Então, eu quebrei a cabeça, eu estudei e segui sempre o padrão do calendário desse ano 2019 de Libertadores e Sul-Americana, ou seja, como está na realidade, está no nosso calendário. Fica muito mais complexo e mais difícil. E o detalhe mais importante, não considerei Copa América, pois é um evento a cada 4 anos, que vai repetir ano que vem, mas vai pular, que aí sim é necessário um ajuste anual. Eu fiz um modelo de calendário para que todos acompanhem, e não o calendário desse ano para resolver. O modelo que nós usamos de calendário é 2019, as datas vocês vão ver a partir de agora com 2019. Maravilha! Explicado, tudo entendido? Vamos falar de calendário de fato. Começamos pelo começo. Férias. Jogador de futebol é trabalhador, é profissional, precisa de 30 dias de férias. Então, seguindo o calendário de 2019 onde estamos, ele teria férias de 9 de dezembro do ano passado até 8 de janeiro desse ano, os 30 dias por lei. Pré-temporada. Do dia 9 de janeiro a 29 de janeiro. 20 dias de pré-temporada. É pouco, Carlos, ainda é, mas tem coisa que precisa ser ajustada com o tempo. São 2 dias a mais que em 2018, que tiveram só 18 dias, e 6 dias a mais que 2017. Então, cada vez aumenta mais, provavelmente ano que vem enxuga um pouquinho mais. Começamos a falar do grande problema do futebol brasileiro. Estaduais. Eu chamei de Copas estaduais, como vocês estão vendo. Mas seriam os estaduais de apenas 9 datas. Começa em 30 de janeiro, termina em 10 de março. Um detalhe importante, a primeira rodada pode invadir ali a primeira fase da Libertadores, só que time brasileiro nunca disputa essa primeira fase pré de Libertadores. Então vocês estão vendo o choque aí, não tem problema nenhum. Supercopa do Brasil, 17 de março, seguindo esse ano, seria 2 semanas atrás. Jogo único em Brasília. Fecha ali a temporada de Copa Estadual, de pré-Libertadores, faz uma grande festa, estimula todo mundo. Nossa, expectativa gigante para o Campeonato Brasileiro. Pausa para a data FIFA, volta 2 semanas o Brasileirão. Libertadores, 19 datas, porém os brasileiros no máximo teriam 17 se sair da segunda fase pré, que foi onde São Paulo começou e caiu,
e se chegasse até o final. Nas últimas edições, com fases pré, os finalistas da Libertadores saíram da fase de grupos. Então, no total, seriam 19. Para os brasileiros, 17. E caso só o campeão saísse da fase de grupos até a final, apenas 14 datas. Sul-Americana, 11 datas, os brasileiros jogam em todas elas estabelecidas pela Conmebol. Turma, começamos pelo topo da pirâmide para que vocês entendam o que eu quis formular, o que eu quis fazer. Estou procurando colocar imagens na tela. Série A, 38 datas, 19 no turno, 19 no retorno. Não invade nenhuma data FIFA para 15 dias. Joga no domingo, a data FIFA começa na segunda, só vai jogar 2 domingos depois. Detalhe interessante, seriam 6 rodadas em meio de semana, mesmo número da Espanha, da Itália, se não me engano, da Inglaterra. Essas datas de meio de semana, uma em abril, uma em maio, uma no início e uma no fim de outubro, uma no início, uma no fim de novembro. O que eu coloquei de diferente? Acho que cairiam só 3. Para mim, cair 3 é suficiente. Série B, mesma situação. Começa dia 30 de março, no mesmo final de semana da Série A, só que termina uma semana antes. A expectativa é para a Série A. 38 datas, nenhuma invade a data FIFA. 7 rodadas de meio de semana. Aí, detalhe, sobem 3 e não mais 4, para o nível da Série A ficar cada vez mais apertado, caem 4 para a Série C. Sempre seguindo o molde dos fins de semana de Série A, os fins de semana geralmente de Série C. O que acontece é que ela vai terminar uma semana antes, por isso ela tem 7 datas, para gerar a expectativa do último fim de semana ser, sim, a decisão do Campeonato Brasileiro. As grandes mudanças começam agora. Série C. Atualmente nós temos 20 times que jogam 9 partidas de ida, 9 partidas de volta. Geralmente os times eliminados na primeira fase da Série C, em agosto, já não tem mais calendário. O que eu fiz? Um pouco diferente. Série C começa junto com a Série B e com a Série A, só que termina quase um mês antes, 10 de novembro. Na fase de grupos, eu colocaria 4 grupos de 12, 48 times. Grupo A, B, C e D, regionalizados, para eles terem pouco deslocamento, rodadas aos fins de semana sempre, como isso acontece, onde classificariam 4 por grupo, totalizando 16, e aí sim, oitavas, quartas, semi e final também em 2 jogos. No total, na Série C, nós teríamos 22 datas na primeira fase e mais 2 datas para as oitavas, 2 para as quartas, totalizando 30 datas. Atualmente, a Série C tem 24 datas, nós daríamos 6 fins de semana a mais para que os times tivessem um calendário bem maior. Subiriam 4 para a Série B, cairiam 8. Carlão, mas é muito. 2 de cada grupo. Ou seja, num grupo de 10 classificam 4, caem 2. Quinto, sexto, sétimo e oitavo, na inércia, se mantinham ali. Geraria 2 disputas, e não só uma disputa lá em cima, só uma disputa embaixo. Série D. Atualmente nós temos uma Série D com, se eu não me engano, 64 grupos. Acho que é 17 grupos de 4, eu estou ruim de conta, me corrijam aí. Só que assim, na Série D, o que acontece? 6 jogos, 6 rodadas na primeira fase. Ela começa agora em maio e termina em junho para quem está eliminado. Acabou. O cara fica 6 meses o clube. O poderoso Ercílio Luz, se não se classificar, vai ficar sem jogar até janeiro do ano que vem. Qual a nossa proposta? São 80 times na nova Série D, divididos em 8 grupos de 10. São mais regionalizados ainda do que a Série C, ou seja, cada região pode ter 2 grupos de 10. Assim é na Espanha, se eu não me engano, assim é na Itália também, grupos grandes, regionais, com calendário para o ano inteiro. Primeira fase, 18 rodadas, 18 datas, 9 no turno, 9 no retorno. Classificam-se os 4 melhores desses 8 grupos, ou seja, 32 clubes. E aí começa a mata-mata, 32 avos, oitavas, quartas, semis e final. Total de datas, 28 rodadas. Atualmente nós temos na Série D 6 datas na primeira fase, mais as 10 de mata-mata, 16. Nós daríamos calendário para o ano inteiro, que ela começaria em 7 de abril e terminaria em 10 de novembro. Os times que caírem na primeira fase terminariam de jogar no final de setembro, muito melhor que o junho, como é atualmente. Subiriam 8 para a Série C, 2 para cada grupo micro-regional, cairiam
8 para a Série E. A Série E seria para mim a grande novidade. Nós colocaríamos 100 times na Série E em 10 ligas regionais ou estaduais. Vou citar um exemplo. O estado de São Paulo tem muitos times, então ele pode ter um grupo, uma liga só do estado de São Paulo, assim como na Alemanha tem o grupo da Baviera, onde é só os times do estado da Bavária. Com esses 100 times, são 10 grupos de 10. Primeira fase, turno e retorno, ou seja, 18 jogos, 9 de ida, 9 de volta. Classificam-se para os mata-matas desses 10 grupos os 4 melhores, totalizando 40 times. A segunda fase é um pouquinho diferente. 4 grupos de 5, desses 20, 4 grupos de 5. E aí ninguém levaria vantagem, porque em grupos de 5 você joga 2 fora, 2 em casa e uma rodada você folga. 18 jogos na primeira fase, mais 10 datas na segunda, já são 28 datas. Mesmo que com uma seja folga, seriam 26 rodadas. Um resumo da Série E para vocês entenderem a quantidade de jogos e de datas. Primeira fase, 18 jogos, 18 datas que nós chamamos, né? Segunda fase, 10 datas, 18 mais 10, 28. Mais 2 nas oitavas, 2 nas quartas, 2 nas semis e 2 na final, mais 8. 36 datas. Contem para mim se isso não seria possível fazer no futebol brasileiro. O Hercílio Luz jogar mais 30 e poucas rodadas além do estadual, se ele chegar na final, durante o ano inteiro. Começando em 7 de abril, sem atrapalhar o estadual, terminando em 10 de novembro. Subiriam 8 para a Série D. Mas, Carlão, você não resolveu o problema, porque você está falando aí de 100 e poucos times. E o resto? E o Avenida, que caiu para a segunda divisão gaúcha, ou o Ipiranga de Erechim, ou até o Gaúcho, que não está na elite, jogam o quê? Abaixo da Série E, jogam-se os estaduais e regionais. Até agora nós falamos de 5 divisões nacionais, onde quem cuidaria dessas divisões seria CBF e talvez uma liga de clubes, como é na Inglaterra. Mas as 5 primeiras divisões, com cotas de TV, com organização, com arbitragem, com estrutura, é da CBF, ou da liga que cuida, que seja, quem sabe um dia nós possamos ter uma liga. Abaixo da Série E, nós teríamos uma divisão regional, onde entram todos os demais clubes estaduais que não estiverem agora na elite. Não estiverem na elite antes dessa divisão nacional. Esses estaduais e regionais, geridos pelas federações, muitas entram em acordo, suponhamos que Santa Catarina e Rio Grande do Sul fazem uma liga só, tá? Ou São Paulo faz um grupo só. Toda a organização na federação com relação a datas, joga em quantas vezes quiser o ano inteiro, faz liga de 30 clubes. Eu não especifiquei, porque isso tem que ser sim cuidado de federação. Ela tem que trabalhar, servir para alguma coisa. O mais bacana de tudo é que 27 clubes subiriam para a Série E, o campeão de cada uma dessa divisão. Não importa se tiver 27 grupos, mas o melhor de cada estado. Então o melhor do Pará vai subir, o melhor do Rio Grande do Sul, o melhor de Goiás, do Tocantins, etc. Começam aí a entrar na pirâmide do futebol nacional para disputar uma Série E. Eu acho que vocês estão sentindo falta de algo específico. Carlão, e a Copa do Brasil? Atualmente a Copa do Brasil tem apenas 91 clubes. É muito pouco para o futebol brasileiro. Não é nada, é pouco, é muito irrisório. O que eu faria se estivesse no comando? Copa do Brasil com 232 clubes. Primeira fase da Copa do Brasil. 192 times que estão nas séries C, D, E e nos regionais jogariam um mata-mata em jogo único. Lá no comecinho de fevereiro, por exemplo. Segunda fase, os 96 times classificados jogam mata-mata aí sim já em 2 datas, ida e volta. Terceira fase, os 48 times da segunda fase se enfrentariam no mata-mata também de ida e volta, restando 24. Aí é que entra a quarta fase, que começaria a ser disputada em junho e entrariam os 20 times da Série A, os 20 times da Série B, com os 24 que ficaram, 64 times. Quarta fase, ou seja, nós teríamos Copa do Brasil para o Brasil inteiro, para todos os times que se inscreverem nesse atual formato, que jogam primeira e alguns na segunda divisão estadual. Se matam no começo em 3 fases, passam os 24 melhores e se juntam Série A e Série B, que só entrariam em junho, não conflitando datas com Libertadores,
Sul-Americana e principalmente os campeonatos nacionais. Nessa quarta fase, os 64 ida e volta passam 32 para a quinta fase. Mesma situação, ida e volta, intercalando ali em julho com as quartas de final da Sul-Americana ou da Libertadores, sem chocar datas, e caso choque, passa para outra quarta-feira. E aí sim, a partir do segundo semestre, oitavas, quartas e semis, sempre em 2 datas. A grande final da Copa do Brasil, disputada em jogo único em Brasília, no mesmo final de semana da Libertadores, porém dia diferente. Então a final da Libertadores é um sábado, Copa do Brasil domingo, sem rodada do Brasileirão. Final da Libertadores é domingo, final da Copa do Brasil é no sábado, sem rodada de Brasileirão. É interessante não haver rodada do Campeonato Brasileiro, para que todas as atenções estejam na Libertadores, mas principalmente na final da Copa do Brasil. Turma, com muito estudo, com muita análise, talvez tenha uma inconsistência que vocês tenham dúvida, vou colocar a imagem do calendário que vocês viram em partes aqui no vídeo, no meu Instagram, na Guia Comunidade, provavelmente em 2 partes, que ficou muito grande, no Excel e também no meu Twitter. Aceito sugestões, críticas, aceito que vocês peguem esse vídeo no Twitter, marquem emissoras, quem sabe a gente conversa, troca uma ideia com quem é especialista, com quem entende um pouquinho mais, para que, quem sabe, surja aí uma chance de, opa, olha lá, um vídeo interessante que pode dar uma luz. Não queira dizer que é assim, mas quem sabe um dia alguém percebe que dá para ter estadual, Série E, Série D, regionais e estaduais para os times pequenos jogarem o ano inteiro. Tudo isso que a gente faz é sempre pensando no futebol brasileiro, com qualidade, com categoria. Eu aguardo de verdade muitos comentários. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é um assunto que requer muita atenção. Um grande beijo, Catânia, fiquem com Deus.